Glória a Deus. Então nós estamos no Salmo 23, nesta manhã, com a palavra. E eu estou dizendo que o Davi que se despiu, aqui nesse Salmo 23, de toda a sua fama, de todas as suas qualidades e características, é um Davi que a gente pode perceber aqui com muito carinho, que também se dá o direito de dizer: eu sou o Davi da harpa, o Davi da pedra, da funda, o Davi das espadas, o Davi da guerra, o Davi ungido, o Davi isso, mas também sou o Davi ovelha. E esse Davi ovelha é o Davi que sabe que tem um pastor que peleja, e que, sabendo que tem um pastor que peleja, sabe o que faz? Se joga nos braços desse pastor e se permite se mover a partir das certezas que a ovelha tem. E uma delas é essa, que nem sempre é a gente que está guerreando, é ele. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, nós não sabemos o que será, muitas vezes daqui a 5 minutos da nossa vida. Daqui a 15 minutos nós não sabemos o que vai acontecer. Mas quem está nele, como ovelha do seu pasto, porque a Bíblia diz que ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quem está nele como ovelha do seu pasto está seguro, porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo e todas as coisas. Ele tem todo o poder sobre tudo e todas as coisas. Ele é quem está aqui e está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Ele sabe cada pensamento. O Salmo 139 diz pra gente isso, que ele sabe tudo, sabe todas as coisas, conhece até mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe, e porque ele sabe, nós podemos, como ovelhas diante dele, descansarmos. E essa aqui é uma segunda certeza que as ovelhas têm, que podem descansar. É por isso que o Salmo começa para a gente dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque no contexto da batalha, eu sei que confiando nele, ele me guia, cuida, ampara, por saber antecipadamente de tudo e de todas as coisas. O que eu não tenho como certeza, ele tem, por isso eu devo ficar nele. O que eu não sei, ele sabe, por isso eu devo me lançar nele, estar firmado nele, por isso eu devo estar firmado nele, confiando nele, dependendo dele, esperando nele, me movendo a partir dele, me deixando ser guiado a partir dele, sim, me deixando ser acolhido, amparado, abraçado, cuidado, fortalecido por ele. Ele está aí como seu pastor, para isso, para que você entenda que você nem sempre está guerreando, é ele. Para que você entenda que ele é quem te dá descanso. E olha que interessante, ele diz assim: em lugares de delicados pastos me fará descansar. Porque somente ele, como pastor, sabe para onde conduzir-nos como ovelhas e nos plantarmos ao ponto de fincarmos as nossas estacas e estarmos totalmente seguros. Terceiro, nós percebemos o que o salmista diz no verso de número 3. Ele confortará minha alma
me guiará por sendas de justiça, por amor do seu nome. Isso aqui é uma certeza que ele, como ovelha, tem. O quê? Primeiro, que Deus honra o seu nome. Deus honra o seu nome. Não o nome de Davi, o nome dele, o nome de Deus. Olha que coisa interessante que o salmista está deixando claro para a gente. Ele diz assim: gente, eu vou deixar claro para vocês algumas coisas. Entre elas, eu quero dizer aqui para vocês hoje que o nome de Deus está envolvido conosco como ovelhas. Você é ovelha dele? Sim. Então o nome dele está sobre a sua vida. Está envolvido com a sua história, entranhado com o seu ser. E ele honra o nome dele. Ele zela pelo nome dele. Ele é fiel para com o nome dele. Ele sustenta o que diz por causa do nome dele. Eu estou profetizando para alguém que precisa crer que não está andando ao esmo, que não vai ficar nesse marasmo, mas que vai ser movido todos os dias e a cada dia por essa certeza de que há um carimbo autenticando a sua vida, dando a você segurança todos os dias de que o nome dele é a tua proteção todo dia. Você está protegido por ele. É por isso que as coisas não vão permanecer como estão, porque o nome dele está aí. E ele zela por esse nome. E aí ele diz, por amor do seu nome? Porque o nome está envolvido, ele está comprometido. O que o salmista está dizendo é que ele está numa condição onde ele mesmo jurou pelo seu próprio nome que guiaria. E aqui entra o segundo ponto, porque dentro dessa colocação de Davi, ele diz, me guiará. Me guiará. Ele está dizendo, não haverá momentos em que eu, como ovelha, me sinta perdido totalmente. Eu posso passar alguns segundos me sentindo perdido, mas com uma certeza dentro de mim, ele vai guiar. Ele vai guiar. É por isso que em um contexto de guerra, em dias de embates, de aflição, de dor, essa lembrança de que nós temos um pastor que guia faz a diferença. Só que ele não é o pastor que guia por guiar, ele guia porque o seu nome está envolvido com a gente. Segundo, ele guia porque ele se compromete não só com o seu nome, mas com as ovelhas. Uma vez que o seu nome estando envolvido, outras coisas estarão. E o que é que está envolvido aí? Ele diz no verso 3, que ele me guiará por sendas de justiça. Essa palavra justiça aí, ela está totalmente ligada a Deus. Quem estudou um pouquinho comigo aqui há 2 dias ou 3, 4 dias atrás, um pouquinho a carta de Paulo aos Romanos, sabe do que essa justiça fala. Eu expliquei aqui para vocês, usando a carta de Paulo aos Romanos. É claro que ele está falando aqui caminhos de justiça. Que caminhos são esses? É os de Deus. Porque os dos homens fica claro que é um caminho de iniquidade, de maldade, de impiedade. Mas os de Deus são caminhos de justiça. E aí o Deus que está com o seu nome envolvido com as ovelhas
também está comprometido com elas. Por quê? Porque Ele é um Deus justo. E isso aqui me traz uma segurança tremenda. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque se eu sou ovelha dele, eu sei que ele jamais praticará nenhum tipo de injustiça para comigo. Porque injustiça não está nele. Ele é justo. E isso é bom dizer. Porque às vezes a gente está em situações onde Deus precisa olhar para a balança que ele tem. E aí tem gente muitas vezes apedrejando, acusando, fazendo uma série de coisas contra você, te perseguindo, dificultando o teu caminho, dificultando o teu trajeto, atrapalhando a tua trajetória, mas ele está te olhando, ele está te vendo. E aí ele olha e diz, eu vou agir. Lá em Isaías, no capítulo 43, verso 13, diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Quem impedirá? Porque ele diz que ninguém pode impedi-lo, porque tudo fora dele é injustiça, é pecado, é tudo. Mas nele, justiça. E nada de impiedade que se coloque na frente dele, diante dele, poderá impedir. O contexto ali era de cativeiro, e ele estava dizendo, eu sei as injustiças que são praticadas nesse cativeiro contra os meus filhos, contra as minhas filhas, mas eu vou agir, eu vou descer, eu vou me revelar. É isso que ele estava dizendo. Então o salmista diz que ele guiará por caminhos. Por quê? Porque o salmista está deixando claro que o Deus que envolveu e ele jurou pelo seu próprio nome, empenhou o seu próprio nome sobre a vida da ovelha, ele está comprometido com ela, e o compromisso dele com ela é de guiá-la, porque ele tem caminhos para isso. E eu vou te dizer, os caminhos que ele tem são de segurança. Os caminhos que ele tem são de tranquilidade. Os caminhos que ele tem são de vitórias extraordinárias. É por isso que você precisa ser ovelha. Se você for qualquer outra coisa, você vai olhar para ele e dizer assim, eu não vou pelos teus caminhos. Por quê? Porque ele não diz o que é que te espera no caminho dele. Mas quem é ovelha se deixa ser conduzido. Porque confia, até mesmo em contextos de batalha, no seu pastor. Esse pastor é justo e ele guia por caminhos de justiça. Ele sabe por onde te mover, para onde te mover, ele sabe como te mover, ele sabe quando te mover. E ele vai continuar movendo a sua vida. Você não vai dizer amém? Eu vou continuar. Olha o que ele diz. Tem um outro ponto aqui que revela uma outra certeza da ovelha. Olha que interessante. Verso 4. Ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha tem certeza da presença e a certeza do poder do seu pastor. Por que eu digo isso? Porque ele diz, não temerei mal algum. Que males podem vir contra a ovelha? Leia depois João, capítulo de número 10, e observe lá o que Jesus diz. Por isso que o pastor ele tem a responsabilidade de alimentar as ovelhas, mas de protegê-las, afugentando os que são maus e querem fazer mal a elas.
Inclusive, se conta que fazia parte da cultura daqueles dias. Ele está com o seu rebanho e perceber às vezes uma inquietação no meio do rebanho. Geralmente essa inquietação era causada por alguns mosquitos que pousavam sobre as ovelhas. E aquilo que vinha ali, aqueles mosquitos que pousavam sobre elas ali, gerava uma inquietação tão grande que elas começavam muitas vezes a se baterem ali. Pastor Vinha, eu já falei isso para vocês aqui, eu vou falar de novo, que agora vai para o YouTube depois da gravação aqui, então eu vou falar novamente. Ele vinha, jogava um óleo sobre elas. E de repente o cheiro do óleo tomava conta daquele espaço e afugentava os mosquitos. Mas ele não usava só o óleo. Ele tinha nas mãos a ferramenta que era necessária para, afastar os mosquitos das ovelhas. Então, de repente, ele sentia que aqueles mosquitos pousaram sobre ela. Ele vinha, agitava assim o cajado dele, jogava óleo sobre elas e o cheiro do óleo afugentava os mosquitos. A gente sabe, Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, que tudo que é bom é o que a gente deve pensar, mas Paulo sabia que sobre as nossas cabeças e os nossos pensamentos são muitos bombardeios, tanto para o pecado quanto para outras coisas. E eu vou lhe dizer, não se sinta extremamente mal por lutar, por sentir que há esse embate todo dia da sua mente, dos seus pensamentos. Aprenda a trabalhar com seus pensamentos. Paulo diz, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é amável, nisto pensai. Ele está dizendo, trabalhe com sua mente, trabalhe com seus pensamentos, para que você não venha se perder no caminho, na trajetória e ao longo da caminhada da vida. Por que ele diz aqui no Salmo que ele não temeria mal algum? Porque ele sabe que contra as ovelhas vem ataques. E aí eu estou falando dos mosquitinhos, mas tem outras coisas. Só que o salmista diz, o meu pastor me dá uma certeza de que na presença dele, eu não preciso temer a nada. É por isso que quando as portas estão aparentemente fechadas para você, você deve confiar. É por isso que quando algumas coisas parecem estar comprometidas na sua existência, na sua vida, você deve confiar. É por isso que quando algumas coisas parecem estar querendo se mover para haver ali uma ruptura, um rompimento, para que haja feridas, dores estabelecidas e instaladas ali, você deve confiar. Porque a presença dele não te deixa nunca. Ele está aí. Uma outra certeza que a ovelha tem está no mesmo verso 4, que eu deixei aqui em duas partes. Diz assim, tua vara e o teu cajado me encherão de alento. Perceba que tem vale, tem sombra de morte, tem inimigos, o contexto é de guerra. Mas a confiança faz com que as certezas tomem conta do coração de cada ovelha. E uma das certezas que se tem é que aqui, olha, é da vida. Não se pega a espada para algumas batalhas.
você abre mão de determinadas espadas, humanamente falando, para confiar no cajado, na vara do pastor que é Jesus. É muito bom entender isso, porque ele está mostrando aqui que ele tem certeza como ovelha de que o seu pastor, para determinadas guerras, tem armas que aparentemente são simples, mas que resolvem. Por que eu digo que resolve? Porque ele vai falar mais na frente de um banquete. Ele está dizendo aqui, disse, olha, o pastor que eu tenho, ele não precisa não das armas que os humanos precisam para fazer os seus vencerem aqui na terra. Todos os recursos que são usados pelos homens, isso diante dele não é nada. Com o sopro da boca dele ele resolve, mas ele tem lá o seu cajado, a sua vara e ele usa. Ele está falando aqui que ele sabe que ele não precisa temer a nada, porque as armas do seu pastor, elas são mais poderosas do que qualquer outro armamento que queira se colocar contra ele como ovelha do pasto do sumo pastor. Ele tem a convicção e a certeza de que a vara e o cajado do seu pastor guerreará e se moverá em benefício dele. Às vezes você diz, eu vou resolver do meu jeito. Nesse momento você está dizendo, eu sou guerreira. Porque se você diz, eu sou ovelha, você parou e diz para ele, pastor, oh meu sumo pastor, eu confio que o teu cajado resolve. Eu creio que o teu cajado resolve. Eu creio que o teu cajado resolve. Você confia nas armas que parecem não ser armas, mas são necessárias, são as que precisam ser apresentadas em contextos de batalha. Preste atenção, é um contexto de vale de sombra e morte, e ele diz, com a vara e o cajado tudo se resolve. Você confia no armamento, que não parece ser armamento, mas é do seu pastor. Confie, porque ele já concedeu muitas vitórias aos seus servos sem precisar fazer muita força. Ele cuida de você como ovelha e ele diz, deixe que eu resolvo. Outra certeza que a ovelha tem. Verso 5. É que o pastor faz isso aqui. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. Ele está dizendo como ovelha, eu tenho certeza que apesar dos vales e dos inimigos, a história não termina com o vale e os inimigos prevalecendo contra mim. Não, ela termina com mesa. Com mesa. Diante daqueles que pensaram que eu ia sucumbir. Mas com o meu pastor, eu sou vitorioso. Outra certeza que a ovelha tem
Ele diz: ungiste minha cabeça com azeite, minha taça está transbordando. A sua Bíblia está: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele diz: está transbordando. Ele está dizendo aqui que, como ovelha, ele tem a certeza de que o pastor é quem nos faz transbordar. Que as coisas do pastor na nossa vida não são limitadas e nem presas a nenhuma mesquinhez de ninguém. Ele diz: quando ele derrama mesmo. Eu vou dizer: oh glória! Ele está dizendo que, como pastor, quando ele decide derramar, ele derrama para valer. Ele derrama mesmo. E derrama em abundância. Derrama para transbordar. Olha que interessante. Essa ovelha tem certeza de que existe um cálice. Mas esse cálice não fica vazio. Porque o pastor que cuida dela tem esse prazer em encher a cada dia, a cada instante, o cálice dessa ovelha. Sabe o que é que eu oro nesta manhã e peço ao pastor da nossa alma neste dia? Meu Deus. É que ele não te deixe ficar no limite das gotas que você vivenciou até aqui. Não! Minha oração é que ele nesta manhã, ele te faça transbordar. Porque o que o salmista está deixando claro para a gente é que na vida da ovelha a história não é só sombra e vale de morte, não é só inimigo e adversidades, mas existe um banquete e além do banquete existe um transbordar de Deus. E esse transbordar vem. E Ele vai fazer você viver isso para a glória dEle. Ele vai fazer você desfrutar disso para o louvor dEle. Ele vai fazer você desfrutar disso para a glória dEle. Há um transbordar de Deus no seu cálice. Se eu fosse você, eu fechava os olhos por 30 segundos. Elergue-me da calano e vevovanácia. Porque o pastor está chegando aí e está dizendo: deixa eu encher. Porque o cálice não fala só de sofrimento, não fala só de lágrimas. Eu sei que Jesus, ele mostrou lá no Getsêmani, quando ele orou, que o cálice tem uma relação com o sofrimento. Ele disse: se possível for, passa de mim este cálice. Mas o cálice não fala só de sofrimento, o cálice também fala de alegria, o cálice também fala de um tempo de graça transbordante na vida daquele que confia, que depende, que espera no meio das batalhas da vida no seu Senhor. É por isso que no contexto de guerra como esse, você pode ouvir notícias o tempo todo, mas você tem que lembrar que o pastor está no controle, e que se o pastor está no controle, é Ele quem cuida do vale, é Ele quem cuida da morte, é Ele quem cuida dos inimigos. A única coisa que você tem que fazer é deixar ser guiado por Ele, é se assentar aonde Ele quer que você se assente e deixá-lo encher o cálice até transbordar. Deixa Ele encher, deixa Ele trabalhar, mantenha-se em equilíbrio, não se desespere com nada, porque Ele está cuidando aí, está cuidando aqui, está cuidando lá, Ele está fazendo o cálice transbordar.
por último, verso 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Certeza que a ovelha tem de que ele em todo tempo e em cada tempo ele está, sim, ele está cercado, não da inveja, não da fofoca, não das perseguições, não das pedradas, ou de quem tem pedra nas mãos, não de angústia, nem da depressão, nem de outras coisas que queiram assolar a existência dele e dela. Não! Se o pastor é pastor dessa ovelha, ela pode ter a convicção de que aquilo que cerca a vida dele e dela nada mais é do que bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Quando, pastor? Todo dia. A cada dia. Todo dia. Todos os dias da nossa vida. Escute isso. Porque se você é ovelha dele, ei, olha para mim. Se você é ovelha dele, você tem essa certeza dentro de você que nele bondade todo dia está sendo manifesta na sua vida. Bondade todo dia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E por isso ele diz assim: estarei para sempre firmado nele. E viverei para ele por longos dias da minha vida. Porque essa é a certeza que ele tem. Que se ele está cercado, ele vai ter vida. E não é vida limitada e resumida, vida longa e abundante no Senhor por toda a vida. Você confia que tem um pastor? Você crê que tem um pastor? Você confia nesse pastor? Apesar de tantas coisas que dizem contra você, você confia nesse pastor. E se confia nele, tenha certeza de que a bondade dele está sobre a sua vida e a misericórdia dele também. Então me ouça. A história aí sempre terminará com algo bom para se testemunhar, com algo bom para se contar, com algo bom para se viver. Hoje a minha oração é que o pastor te cerque, ou venha te cercar de bondade e misericórdia. E que durante toda esta semana ele te cerque de bondade e de misericórdia. Minha oração é que no culto que teremos hoje à noite, às 18 horas aqui na live, ele nos cerque de bondade e de misericórdia. Onde você estiver, que o pastor te cerque de bondade, de misericórdia. Bondade e misericórdia. Jó, quando estava no meio da luta, ele disse que um dia o Senhor falou com ele. E ele olhou e não viu, porque o Senhor se movia muito rápido. O Senhor se moveu muito rápido. E diz Jó que na medida que o Senhor ia se movendo muito rápido, ele falava e não conseguia acompanhar. O que Deus estava dizendo para Jó? Duas coisas.
Você não pode acompanhar o meu ritmo se não tiver fé. Segundo, ele estava dizendo para Jó, apesar de todos os sofrimentos que você tem vivido, você está cercado por mim. E a minha bondade e a minha misericórdia estão jorrando aí, mesmo que você não esteja percebendo. Mas vai perceber já já. Por isso a Bíblia diz que Jó falou no capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Está escrito: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, enquanto este orava. Quem consegue orar no sofrimento daquele por alguém? Só alguém que entendeu que é ovelha e que entendeu que nas batalhas e nas guerras da vida se vence confiando, que entendeu que nas batalhas e guerras da vida se vence colocando-se como ovelha e deixando a bondade e a misericórdia de Deus encher, transbordar, encher e cercar a nossa vida em todo o tempo. Não seja altivo com Ele. Não se apresente orgulhoso diante dEle, mas diga a Ele: eu sou ovelha e eu dependo de Ti, pastor da minha alma. Você vai ver que Ele cuidou e cuida de você sempre. É melhor revolver-se. Eu estou dizendo para você que você vai se sentir todos os dias cercado, guardado, acolhido, abraçada, fortalecido. Porque o pastor da sua alma cuida de você e Ele está cuidando todo dia e não deixará de cuidar. Jesus disse em João 10: eu sou o bom pastor e Ele está cuidando de você. Querido Deus, obrigado por esta manhã na Tua presença. Tua palavra foi exposta e nós estamos voltando, começando essa semana a 1000 por hora na graça, na unção do Espírito Santo. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para revelar. Eu creio na mesa que está preparada para aqueles que confiam em Ti. Eu creio que novos tempos estão surgindo, que coisas boas virão, Senhor, porque Tu tens coisas boas para aqueles que confiam em Ti. Nós somos as Tuas ovelhas. Cuida de cada um de nós, Senhor, e trabalha por cada um de nós. Cuida desta mulher, deste homem, dessas pessoas que oraram conosco nesse dia, essas pessoas que clamaram conosco nessa live. Que cada um seja grandemente abençoado. Abrace e acolha os Teus filhos e as Tuas filhas e dê a eles, Pai, durante todo este dia ainda, um dia de bênção e de vitória. Que aqueles que puderem, Pai, desejarem, estejam hoje à noite para cultuarem junto conosco, porque nós vamos continuar adorando o Teu nome. E eu sei que a presença que está aqui, está na casa, está na vida, está na história do Teu Filho aí. E eu sei que a Tua glória de Deus me ouve assim. No nome de Jesus Cristo eu te peço, guarda cada um, cuida de cada um como ovelhas que precisam do Teu amparo, da Tua proteção, das Tuas vitórias, meu Deus.
Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, aonde há um coração nesta manhã que está se entregando nas tuas mãos, onde há um coração que estava afastado, afastada da comunhão contigo, que esse coração seja alcançado, acolhido, atingido, amparado, abraçado agora, perdoado agora, reconciliado agora, restaurado agora, renovado agora, no nome de Jesus. Que ele saiba que tem um pastor cuidando dela em todo o tempo da sua vida, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco hoje, 18 horas, estamos de volta aqui, muito alegres na presença do nosso sumo e precioso pastor que é Jesus. Vamos continuar adorando o nome dele, bendizendo o nome dele, exaltando o nome dele e vivenciando aquilo que ele tem para o nosso coração. Que ele conceda a cada um de nós grandes vitórias, grandes alegrias, grandes bênçãos, porque ele é quem cuida dos que confiam e dos que esperam nele em todo o tempo. Que ele cuide de você. Cuide da sua casa, da sua família, que você tenha uma tarde linda, abençoada, almoce bem, passe uma tarde em paz, desfrute de toda a graça e alegria que o Senhor proporcionou e tem proporcionado à sua casa, e mesmo que você hoje não tenha aquilo que você considera ser o melhor ou do melhor, o Senhor te proporcionará ainda dias incríveis na sua vida. Confie, porque Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E Ele é o pastor que sabe cuidar das suas ovelhas. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Por isso, Ele não te faltará. E Ele não faltando, não te faltará nada. Que Deus te abençoe até às 18 horas, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus!